A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós estamos dando início, através dessa live, da nossa escola bíblica dominical, o segundo trimestre deste ano. E a revista, ela tem como tema principal dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Aqui está a capa, E nós temos aqui 13 lições que serão tratadas dentro desse tema principal aqui, A primeira lição, que é hoje que estaremos estudando, o tema é: e deu dons aos homens. A segunda lição, o propósito dos dons espirituais. A terceira lição, dons de revelação. A quarta, dons de poder. A quinta, dons de elocução. A sexta, o ministério de apóstolo. A sétima, o ministério de profeta. A oitava, o ministério de evangelista. A nona, o ministério de pastor. A décima, o ministério de mestre ou doutor. A 11ª, o presbítero, o bispo ou o ancião. A 12ª, o diaconato. E a 13ª e última, a multiforme sabedoria de Deus. Então estaremos aí iniciando com esse tema, e deu dons aos homens. É um tema introdutório, onde aqui a gente vai ter um vislumbre de toda a lição. Bem, para começar aqui, a introdução, ela diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Aqui a gente pode ver a definição da Bíblia de Estudo Pentecostal. E a gente pode ver em seguida, aqui na introdução, o objetivo desses dons. Aqui está escrito assim, e dons de Deus dispensado à igreja, para que com graça e poder ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão dos dons divinos, subsidam os santos para que cheguem à unidade da fé. Bem, o primeiro ponto aqui, ele diz assim: os dons na Bíblia. A gente já viu aqui a definição de dom. Aqui temos 3 subpontos. O primeiro é no Antigo Testamento, o segundo é no Novo Testamento e o terceiro é uma dádiva para a igreja. A palavra dom, a gente pode encontrar no Antigo Testamento uma raiz hebraica que quer dizer dar. Porém, a gente vê que existem muitas outras variantes no Antigo Testamento. E eu trouxe aqui alguns versículos para que a gente comprove isso. A gente sabe que dom, ele é algo que se recebe gratuitamente. Dom é uma dádiva. Dom é um presente de Deus. Então a gente pode dar uma analisada bem no capítulo Antigo Testamento, livro de Gênesis, no capítulo 34 e versículo 12. Como existem várias palavras que derivam de uma única palavra hebraica, que quer dizer dar, existem suas variantes. A gente pode ver em Gênesis, no capítulo 34 e o versículo 12, a palavra dádiva. Está escrito assim: e aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que de mim disserdes somente a moça por mulher, e dai-me somente a moça por mulher. Aqui a gente encontra a palavra dádiva, que é uma outra variante. Bem, a gente encontra também se referindo à oferta. Bem, em Números, no capítulo 18, versículo 11, está escrito: também isso será teu, a oferta alçada dos seus dons. Encontramos aqui em Números, capítulo 18, versículo 11, a palavra dom. E também encontramos em relação a presentes que eram dados. Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo de número 16, e ainda o capítulo de número 21 e o versículo de número 14, no 16 está escrito assim: presente do homem
o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Isso está escrito em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 16. E ainda 21 e 14 está escrito: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Então a gente encontra aqui em Provérbios 21 e 14 a variante da palavra presente, né, dom, presente, e também dádiva. A gente analisando no Antigo Testamento, esses dons, eles eram dados apenas a algumas pessoas em peculiar. Por exemplo, o sacerdote, o rei, o profeta, ou outras pessoas que Deus quisesse, em sua soberania, dar-lhe esses dons. A gente, quando vê ali a trajetória de Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, ali Deus, através de Moisés, operou grandes sinais e maravilhas através de Moisés. A gente vê que no Antigo Testamento também, um dos dons que se destacavam muito era o dom de profecia. A gente vê na Bíblia que Saul, ele profetizou, Jaziel profetizou, a gente vê o profeta Natã. Na Bíblia nós encontramos profetas que profetizaram, profetas canônicos e não canônicos, ou seja, aqueles que profetizaram e através da sua profecia a Bíblia foi escrita, se escreveu a Bíblia, porque a Bíblia é uma profecia, e pessoas também que profetizaram e não eram profetas canônicos, como foi o caso aqui citado de Saul. Então, no Antigo Testamento, apesar de ter muitas variantes, mas poucas pessoas no Antigo Testamento recebiam dom. Mas, quando Deus queria operar, quando Deus queria dar, então ele fazia assim. Quando a gente abre lá em Êxodo, no capítulo de número 31, só para nós verificarmos aqui, Êxodo no capítulo de número 31, a gente vai ver ali uma coisa interessante, capítulo de número 31 e o versículo de 1 até o 6, ele diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento, e de toda ciência em artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Nós também encontramos, no mesmo versículo, um pouquinho mais para frente, o versículo 6 e 7, ele diz assim: e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que eu tenho ordenado. Então a gente vê aqui, irmãos, como eu falei, no caso, o profeta, o sacerdote e o rei. Mas Deus enchia do Espírito Santo e dava dons a quem ele quisesse. Nós vamos estudar, estamos iniciando hoje, sobre os dons assistenciais ou dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. Porém, a gente sabe que existem os dons naturais. E esses dons naturais, a gente sabe que tem pessoas que já nascem com um certo dom, a gente já vê que ela tem para pintar, muitas das vezes para fazer alguma coisa que é difícil para outras pessoas e aquela pessoa desenvolve. Isso vem de Deus. Porque lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo de número 17, está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há nem dúvida, nem variação, nem sombra de dúvida. Então todo dom vem de Deus. Todo dom perfeito, como diz aqui, vem de Deus. Agora, repito, no Antigo Testamento, esses dons eram poucas pessoas que o tinham. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente está vendo aqui a parte, o tópico que diz no Antigo Testamento. Mas quando a gente vai aqui para o Novo Testamento, depois da descida do Espírito Santo, ali no capítulo 2 do livro de Atos, em cumprimento à profecia de Joel, a gente vê que depois daí, os dons espirituais, hoje, na época da graça, no período da igreja, ele está aí acessível para todo o crente. A Bíblia, ela diz, irmãos, que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a tanto quanto o Senhor o chamar. O batismo com o Espírito Santo, a gente sabe que é a porta de entrada para os demais dons
que o Espírito Santo opera. Então, no período da igreja, ele está acessível a todo crente que tem o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Nessa dispensação, os dons eles são por graça. A Bíblia nos diz lá, a gente pode ver no capítulo 12 e versículo 6 ou 7 de Romanos, que é pela a graça de Deus. Então qualquer crente que quer ser usado por Deus, que quer ter os dons de Deus para a sua vida, ele pode procurar a Deus, buscar a Deus, e Deus pode dar esses dons hoje, nessa dispensação. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que os dons estavam mais com Moisés, com Arão, com algum representante da nação, com algum profeta, no caso de Eliseu, que realizou grandes milagres, no caso de Elias e outros grandes homens de Deus. Agora, no Novo Testamento, louvado seja Deus, esses dons estão acessíveis à igreja. Bem, no Novo Testamento, ele tem uma palavra grega, que também ela tem suas variantes, né? Tem suas variantes, e essas variantes também, ela quer dizer também dádiva, e quer dizer também outras palavras. Podemos ver aí, vamos abrir aí, vamos verificar na Bíblia, lá no livro de Filipenses, né? Filipenses, a gente pode verificar isso. Filipenses, no capítulo de número 4, de Filipenses, e o versículo de número, capítulo 4 e o versículo de número 15. Vamos ver o que é que diz, capítulo 4 e o versículo de número 15, diz assim: e bem saibeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar. Veja que está escrito aqui, dar. Nós falamos que no Antigo Testamento, a principal palavra hebraica também quer dizer dar, e dela tem suas variantes. E também no Novo Testamento tem também a palavra grega e tem também suas variantes. E aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 15, encontramos a palavra dar. Tem um outro versículo aqui para verificar, eu já falei ele, já citei, mas vamos fazer a verificação. Está em Tiago, no capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Ele diz assim: toda boa dádiva. Veja que em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 15, está falando uma outra palavra, né? Dar. E aqui fala dádiva. A gente pode ver, né? 17. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então encontramos que no Novo Testamento também quer dizer a mesma coisa, né? Dar, dádiva, presente, dom, está tudo ali, né, envolvido. Então, o dom de Deus, ele é algo que nós recebemos gratuito. É um presente de Deus para nós. E Deus é tão bom que presenteia até as pessoas que não são crentes, muitas das vezes, com dons naturais, né? E a igreja com os dons espirituais. Então, a gente, indo aqui um pouco mais à frente, no terceiro subponto, ele diz assim: uma dádiva para a igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele colocou aqui uma lista, a gente vê no capítulo 12 de 1 Coríntios, tem uma lista ali, né? Essa lista aí, e a gente vê que em Romanos, no capítulo 12 tem também, a gente vê que lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a seguir, tem também, e a gente encontra também em outros versículos, Paulo falando sobre esses dons. Agora, o que a gente entende aqui é que Paulo, ele destacou os principais dons. E a intenção de Paulo não foi sistematizar. Nós sistematizamos esses dons para melhor entendermos o dom, né? A gente se sistematiza. A gente diz que é 9, mas é muito mais. Tem 9 aqui, tem 8 na outra lista, tem 5 ou 4 na lista dos dons ministeriais. Então a gente sistematiza para a gente melhor, é uma forma didática, para melhor aprendermos. Então a gente faz a sistematização. Só que deixando aqui bem claro, o apóstolo Paulo, ele não sistematizou, né? A gente entende aqui que ele colocou esses dons como os mais importantes ali, que ele queria destacar ali na igreja de Corinto. Porém a gente sistematiza, é tanto que a nossa lição aqui, os irmãos podem ver, que
ele colocou aqui, o nosso comentarista, 3 tipos de classificação de dons. Ele colocou os dons de serviço, ele colocou os dons ministeriais e ele colocou também os dons espirituais. Ele colocou esses três categorias de dons, né? Os espirituais, os ministeriais e os dons de serviço, que também são conhecidos como assistenciais. Mas se a gente for ver aqui na lição, vai ser estudado os dons espirituais e vai ser estudado os dons ministeriais. Veja que as 2 primeiras lições são introdutórias. Na primeira ele diz assim, deu dons aos homens. Na segunda, o propósito dos dons espirituais. Mas veja que da terceira para frente, ele começa a fazer uma distribuição aqui bem elaborada dos dons espirituais e em seguida os dons ministeriais. E aqui novamente ele dá um nome que a gente conhece, né, de estudos anteriores, os dons de revelação. Depois ele fala os dons de poder. Os dons de revelação é o dom a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Porém, ele vem aqui, os dons de poder, os dons de elocução. E veja que para frente ele vai tratar aqui, que é a de número 6, sobre o apóstolo. Outra ele vai tratar sobre o profeta, outra sobre o evangelista, outra sobre o pastor. E aí ele vai, a 10ª sobre o ministério de mestre e doutor. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Como hoje é uma lição introdutória, ele vai trabalhar somente os dons espirituais e os dons ministeriais. Apesar de aqui ele ter colocado aqui um ponto que a gente já vai ver agora, que ele coloca as 3 categorias de dons. Mas a revista ela vai estudar mais profundamente os dons ministeriais e os dons espirituais. O segundo ponto, a gente vê aí, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons de serviço espirituais e ministeriais. Primeiro, os dons relacionados ao serviço cristão. Irmãos, esses dons de serviço, eu fiz aqui o destaque, eles estão lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6 até o 8. Né? Eles estão lá. São os dons de serviço. Está aqui, profecia, ministério, dons de ensinar, dons de exortar, dom de repartir, dom de presidir, dom de exercitar misericórdia e dons exercitar misericórdia, e aqui eu coloquei 7 dons. São 7 dons, os dons de serviço, que são os dons assistenciais. Mas ele colocou também os dons espirituais, que está no capítulo 12, versículo 7 até o 10, que é palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então aqui são 9 dons, né? Os de serviço são 7. E também os dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5. Mas existem teólogos que consideram 4. Por quê? Porque apóstolo, profeta, evangelista, quando chega no de pastores e doutores, tem alguns teólogos que consideram que é um dom só. O de pastor e o de doutor, porque ele diz pastores e doutores. Mas são 5, né? Se a pessoa interpreta que são 5, tudo bem, não tem problema nenhum. Se interpreta que são 4, não existe problema nenhum nisso também. Então, aqui a gente vê que no primeiro subponto aqui do segundo ponto, está escrito dons relacionados ao serviço cristão, que foi o que nós aqui falamos. São os dons de prestar serviço, de socorrer, de presidir, e tem outros dons aqui ligados ao serviço. O segundo subponto, conhecendo os dons espirituais. Como já falamos aqui, os dons espirituais, quais são eles? Ele diz aqui, segundo subponto, né, ele fala assim, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é, a uma categoria particular de experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que a igreja, e em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante, Corinto. Aí ele coloca aqui que está no comentário bíblico Bacon.
Bem, irmãos, ele coloca aqui mais na frente, ele destaca, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Mais para frente vai ter um ponto que vai tratar sobre esse assunto aqui, né? E um pouco mais aqui eu destaquei também, isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Retornando um pouquinho aqui mais adiante para a gente entender, ele diz assim, a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Ou seja, se os dons espirituais eles não forem ensinados à igreja, pode acontecer muitas distorções, muitos erros. Se eles também forem ensinados de maneira errada, também pode acontecer, é claro, de maneira errada, vai acontecer também distorções. Por isso esse ensino, ele é muito importante. É um ensino que tem que acontecer dentro da igreja, sobre os dons espirituais, porque existem coisas que, na verdade, nem sequer são dons espirituais. E as pessoas têm como se fosse um dom espiritual. Existe muita distorção, existe muito erro, e por esse motivo, os pentecostais, muitas das vezes, as pessoas tiram uma conclusão errada de quem são os pentecostais, por motivo de interpretações erradas, por motivo de exageros, por motivo de fanatismo religioso. Aqui no terceiro subponto, ele diz acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. São os dons ministeriais, ou seja, do ministério, que pertence ao ministério, aqueles que vão dirigir, aqueles que vão pastorear a igreja, trabalhar no ministério da igreja. Então aqui é um vislumbre dos dons espirituais. É claro que nas lições posteriores que virão, esses assuntos serão tratados de forma mais particular, e hoje é só uma introdução, é só um vislumbre daquilo que vai ser nos demais domingos que se seguirão. Bem, o terceiro ponto aqui, e último, ele diz o seguinte: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Irmãos, um dos motivos de Paulo ter colocado esses dons aqui, e foi Paulo quem fez isso, foi justamente porque acontecia problemas relacionados aos dons ali naquela igreja. E os irmãos podem ver que no capítulo 12 e no capítulo 14, no capítulo 12, no capítulo 13 ele dá uma pequena pausa ali, fala sobre o amor, mas no capítulo 14 ele retoma, ele fala novamente sobre os dons espirituais. E aí, no primeiro subponto, ele diz assim, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, os cessacionistas são pessoas que acreditam que os dons espirituais, eles ficaram restritos para os dias apostólicos, ou seja, nos nossos dias, os dons espirituais, eles não operam mais. Irmãos, a Bíblia, ela é bem clara a respeito disso, que os dons, eles operam hoje. E os dons é uma ferramenta que Deus dá, importante, até para a evangelização do mundo. A gente pode ver isso quando a gente abre lá em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 16, de Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15 a seguir, ele diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora vem o 17, que é o que eu quero destacar aqui. Ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, os dons espirituais, irmãos, eles não podem de maneira nenhuma ter cessado,
porque então também teria cessado a questão de evangelizar o mundo. A gente vê que os dons espirituais é uma ferramenta que Deus dá, né? É uma ferramenta que Deus disponibiliza para que o evangelho, quando for pregado, seja um evangelho onde Deus se manifeste. Então, muita gente, não, cessou. É claro que não, né? Mas é o cessacionista. Então, eles têm uma ideia aqui, ele fala o seguinte, ele diz assim, cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. É que os crentes pentecostais tendem a achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Olha a seguinte tese deles, né? O argumento. Não, esses dons vai fazer com que um se ache melhores do que o outro. Um acha que é melhor do que o outro porque tem esse dom. Não, de modo nenhum, né? Se uma pessoa ela se acha melhor do que o outro porque ela tem um dom da parte de Deus, essa pessoa ela precisa simplesmente se converter. Essa pessoa, ela tem novamente que aceitar Jesus, porque como é que a pessoa se acha superior por aquilo que ela recebe de graça, sendo que ela nem sequer merecia, porque o dom de Deus, ele vem pela graça, ele é também um favor imerecido. Se alguém é usado com determinado dom, não é porque essa pessoa tem algum mérito para ser usado com esse dom, não. Nós não temos mérito nenhum. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos pecadores. A Bíblia diz que o nosso destino era a morte. Porém, a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele desceu das alturas. Lá em São João capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. Se eu estou aqui hoje, é por pura graça de Deus. Eu não tenho merecimento para estar aqui, e muito mais para ter um dom espiritual da parte de Deus. Mas olha o que é que Deus faz com o homem. Deus salva o homem, tira ele lá da miséria, tira ele lá de tudo quanto não presta, e de repente salva ele e ainda dá dons espirituais para ele. Isso é muito importante, isso é muito bom. Aí ele diz assim, entretanto o apóstolo Paulo faz questão de tratar esse assunto com os crentes de Coríntio, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento do outro. Quer dizer, existia pessoas ali em Coríntio que estavam achando que um dom era muito mais importante do que o outro. Não, de maneira nenhuma. Não, o que fala a língua estranha é superior, aquele que profetiza é superior, aquele que interpreta é superior. Não, ninguém é superior porque é usado com esse dom ou com aquele. Não se pode valorizar o dom espiritual dessa forma. Valorizar sim, supervalorizar não. Todos eles são importantes. E Deus, em sua soberania, Ele sabe como usar. Ele sabe a quem distribuir, Ele sabe como dar, né? Deus é soberano, Deus conhece, Deus sabe. Então, o segundo subponto aqui, ele diz assim, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons, apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Ou seja, Deus ele tem uma multiplicidade, mas porém existe uma unidade. Não é porque tem múltiplos que tem que ter aquela retaliação, não. Tem muitas pessoas, cada um é usado de uma maneira, e ser usado por Deus, ter um dom espiritual, contribui para a unidade do corpo de Cristo. A gente pode ver isso lá em Efésios, bem no capítulo de número 4, Efésios, lá quando fala dos dons ministeriais, Efésios, capítulo de número 4, vamos abrir aí, 4, acompanha aí, se você está com sua Bíblia aberta, assistindo aí, acompanha aí, capítulo 4, versículo de número, um pouquinho mais para trás, recuando um pouco aqui, o versículo de número 13, né? Ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, quando ele fala dos dons espirituais aqui, né, ele diz assim no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aí no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa
de Cristo, a unidade da fé. Os dons espirituais, ministeriais, ele tem esse objetivo, a unidade da fé. Jamais Deus vai dar o dom espiritual para que as pessoas se individualizem, para que elas ajam com o outro como que fosse superior e tal, não. Os dons são para a unidade, são para o crescimento, são para a edificação do corpo de Cristo, e é dessa forma. Aí ele fala aqui, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem eles adequados à situação que havia em Coríntio. Pois, se compararmos a lista de 1 Coríntios com a de Romanos e também com a de Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Foi o que eu falei, irmãos. O apóstolo Paulo, ele não teve a necessidade de sistematizar. Ele não sistematizou. Ele colocou os que eram ali de mais importância. Porque os irmãos vão ver uma coisa, que a profecia, ela está também nos dons de serviço. Capítulo 12, versículo 6 até o 8, ele começa com a profecia. E a profecia, ela está também no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando fala dos dons espirituais. Então, Paulo, ele não cuidou em sistematizar, mas em mostrar, em colocar aqueles que eram mais importantes para se falar naquele momento. E para finalizar aqui, temos um terceiro ponto, subponto, que é muito parecido com o primeiro. Ele diz assim, a autossuficiência e a humildade. Autossuficiência e humildade. Aí ele fala assim, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Eu vou fazer questão de ler aqui, irmãos, Romanos, no capítulo 12 e o versículo 6, é onde fala que é pela graça. Romanos, no capítulo 12 e o versículo de número 6, ele diz o seguinte aqui, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele fala, se é profecia, seja segundo a medida tal, se é da fé. Então, pela a graça. Então aqui, continuando, ele diz assim, não podemos orgulhar-nos de portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons. É como a gente vem falando, os dons, ele não pode ser para que a pessoa fique orgulhoso, para que a pessoa fique autossuficiente, para que a pessoa ache que ela é mais do que o ministério da igreja. Porque e a gente sabe que durante os tempos aí, alguns pastores até sofreram com isso, por conta de alguém dentro da igreja que profetizava, tinha o dom de profecia, e por ter o dom de profecia, essa pessoa se achava até melhor, ou que teria que ter uma autoridade maior do que a do pastor da igreja. Ou seja, essa pessoa não se sujeitava àquilo que o pastor ensinava, e ainda por cima queria exercer autoridade dentro da igreja. Vez por outra a gente via isso. Faz muitos anos que eu aceitei Jesus no ano de 1991, de lá para cá eu vi muitas coisas. E pessoa com dom de profecia, ela se achava que tinha uma autoridade maior do que a autoridade do pastor, a autoridade eclesiástica. Não é dessa forma. Então não pode a pessoa ter o dom para que ela seja autossuficiente, para ela achar que ela é mais do que os outros, para ela achar que ela é mais do que o ministério da igreja. Não, de maneira nenhuma. Não podemos nos orgulhar, portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal, isto é, contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e o 14. Foi o que a gente falou aqui, Ele fez uma pausa, no capítulo 12 ele tratou dos dons, fez uma pausa colocando o capítulo 13 que fala do amor, é o capítulo do amor, e depois no capítulo 14 ele continuou novamente o assunto. É até aqui onde nós temos, nossa participação, e nos próximos domingos continuaremos aí. Daqui para frente o assunto vai cada vez ficando melhor e cada vez mais se desenrolando, porque vai ser estudado de forma mais particular.
Eu agradeço a Deus e agradeço aqui ao ministério e rogo as orações de todos em meu favor.